Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, vamos lá. Hoje a gente vai te ensinar a respirar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E aí você aprendeu a respirar. Muito bem. Vamos lá, hoje a gente veio falar de uma série chamada... Boku da Kegai na Imachi. Muito bem, e em inglês ela se chama... Erased. Ok, e em português também. Erased. Borracha. Aí, vamos falar sobre essa série. A gente vai falar sobre o mangá, sobre o anime e sobre a série da Netflix. Nós dois sabemos da história do mangá, obviamente porque a gente está fazendo o vídeo. Mas o Gu leu o mangá e viu a adaptação da Netflix. E eu vi o anime, tá? A adaptação do anime e a adaptação da Netflix. Engraçado que o anime tem um final diferente do mangá. O Erased vai mostrar a história do Satoru. É um homem que não é feliz na vida, ele é muito desanimado, muito sem graça. Ele é frustrado. A gente vê ele como um personagem sem sal, onde dá até uma raiva assim, sabe? Nossa, botar esse personagem como principal, fica assim, que chato. Cara chato. Cara chato. E aí ele tem um poder que se chama Revival, que ele consegue voltar alguns minutos antes no tempo, em determinadas situações. Isso. Ele não controla, porém a gente percebe que são sempre em momentos importantes que é como se o universo dissesse pra ele que ele tem que mudar alguma coisa. Isso, ele só consegue sair desse ciclo de volta no tempo quando ele resolve. Quando ele corrige. Então ele fica repetindo aquele minuto várias e várias vezes até entender o que tá faltando ali pra ele mudar. E aí a história começa quando ele tá trabalhando, fazendo aquele trabalho de motoboy, e ele acaba sofrendo um acidente de carro, de moto. Isso, de moto. E ele sofre esse acidente tentando resolver um outro problema de Revival. Ele fica voltando no tempo até entender o que pode acontecer. Que é, no caso, um menino que ia atravessar a rua e ia ser atropelado por um caminhão. Então ele se joga em cima do caminhão e aí acontece o acidente de moto, mas salva o menino. Isso. O Satoru ele mora sozinho, mas a mãe dele vai visitar ele de vez em quando. Numa dessas visitas, a mãe dele, acontece que ela acaba trazendo um caso do passado de volta à tona. E nessa conversa ela conta que ele sofreu muito quando era pequeno por causa de uma série de assassinatos que aconteceu na escola dele. E nesse caso, que afetou muito a infância dele, eles se mudaram daquela cidade, e aí eles fizeram de tudo para que as crianças não sofressem tanto e esquecessem de tudo aquilo que aconteceu. Ele lembrava, só que aconteceu que viu num noticiário que estava acontecendo casos muito semelhantes daqueles daquela época. E aí, por isso que a mãe dele conta tudo aquilo. Durante aquela semana que a mãe dele fica lá, ela acaba vendo alguém na rua que ela acha que ela conhece. E aí isso começa a levantar suspeitas dela que possa ter alguma coisa a ver com aquele passado, aquele caso que aconteceu com as crianças. Nisso, numa bela noite, o Satoru sai de casa e aí quando ele volta, a mãe dele tá assassinada. Ela foi assassinada com uma facada. E aí o choque disso foi tão grande que ele percebe... Não foi logo em seguida, né? Não foi logo em seguida. O choque foi muito grande e na hora que ele chegou ali, ele viu que o assassino ainda estava ali. Ele viu só uma sombra do assassino, ele não sabia quem era, não conseguiu ver o rosto, feições, mas foi atrás dele. E o que aconteceu pra... Então, aí a vizinha viu ele na janela lá, tentando correr. E aí ela tinha ouvido os gritos, né, e tudo mais da mãe. Ele tirou a faca da mãe dele, então ele já contaminou a cena do crime com as digitais dele. E aí ele sai correndo e ela acha que ele tá fugindo da casa, matou a mãe e tá fugindo. Porque no dia anterior ela ouviu uma briga dos dois, mas era uma briguinha simples, assim, sabe? Nada demais. E aí ela ficou com aquele alerta, nossa, ele deve ter matado a mãe. Então aí ele se liga e foge daquela cena, tentando buscar o cara que fugiu, mas também fugindo daquela situação toda, porque ele já começa a ouvir sirene de polícia e tudo mais. E nesse momento que ele está encurralado, ele consegue entrar no Revival. E aí esse Revival ele volta 10 anos, não minutos. Então ele vira uma criança de novo. E justamente aquela época em que aquelas crianças foram assassinadas, antes das crianças serem assassinadas. Isso, na verdade, tinha uma criança que tinha acontecido o caso numa cidade vizinha.
Isso. E aí ele desconfiava que agora a próxima seria ali naquela cidade e justamente com uma menina da classe dele. Que ele lembrou que aconteceu com ela. Ele vai lembrando aos pouquinhos, conforme ele vai vivendo aquele passado de novo, ele vai lembrando, essa daqui aconteceu isso aconteceu aquilo. Porque igual a gente não lembra coisas nítidas de quando a gente é criança, a gente lembra de momentos que a gente teve que foram muito importantes, mas nada nítido. Então ele vai vivendo, ele vai lembrando. E ele não tenta voltar pro presente. Tipo, ele vai acabando vivendo aquele passado ali porque ele tá com a mãe dele. E aí ele começa a viver aquela época ali, absorve. Mas a mente e o espírito dele é de adulto. Mas ele não busca tentar voltar. Vou tentar voltar, ele fica forçando. Não funciona, porque é involuntário, ele já sabe que não dá certo. Não assim funciona. E aí ele acaba decidindo focar naquela criança. Naquela missão menina, que ele tem de tentar ajudar de que esses assassinatos não ocorram. Pra ele até descobrir o que ele tem que fazer ali naquela época pra poder resolver o revival, aí demora um tempão. E até ele lembrar de tudo que aconteceu naquela época. Antes dele voltar, ainda tem algumas cenas com outra personagem. E ele vai vendo jornais da época, e aí ele vai recordando aquilo tudo que aconteceu, vendo quem que foi suspeito, quem que vai ser acusado de assassinato, e um monte de coisa. Mas demora um monte pra ele entender o que ele precisa fazer pra mudar. E por que ele tá ali, né? Isso. E aí quando ele realmente muda, aí a história dele muda completamente. O futuro dele muda. E aí quando ele volta pro presente onde a mãe dele foi assassinada, aí ele fica desesperado porque ele resolveu metade da situação, ele não resolveu tudo. Porque ele não pegou o assassino, ele só resolveu que a criança não fosse morta. Se fosse uma punição do universo pra ele, tu não resolveu naquela época, tu vai ter que resolver agora. Exatamente. Então ele vai ter que saber ir atrás do assassino no momento adulto que ele tá ali no presente, sabe? Ele até volta de novo no passado, vai pro futuro, ele tem várias idas e vindas. Mas ele precisa resolver o caso completamente, senão... A vida dele não anda. A vida dele não anda. E aí acho que isso é uma boa sinopse de um resumo assim da história, pelo menos da primeira metade. Isso, o assassinato da mãe dele não é um spoiler, porque sem isso não... Tá no primeiro capítulo, então... Sem isso a história não acontece. Quando eu vi o anime, ele não tinha mangá, porque o mangá veio depois do anime. Certeza. Mas... Agora eu não tenho certeza, agora que eu fiz a pergunta eu não tenho certeza. Mas o anime, eu vi por recomendações de youtubers de anime. Tipo assim, melhores de tal tipo, ou melhores do ano que a pessoa tinha visto, uma coisa assim. Ou melhores, tipo assim, da vida da pessoa. Então eu sei que me impressionou o que o youtuber falou e eu fiquei interessada pela história. E também eu sei que ele tinha um pôster atrás, assim, né, do vídeo dele, que era bem bonito e me impressionou também, tipo assim, interessante, bonitinho, crianças, assim, vou ver. Aí eu comecei a ver e não parei, vi até o final, porque, tipo, são acho que 20 e poucos episódios no anime. É rápido, porque é meia hora no máximo de episódios e vai bem fluido, assim, ele te pega desde o primeiro porque tu quer saber como é que ele vai resolver o problema dele. O mangá, ele é bem completo, assim, de detalhes, né, eu devorei. E quando eu vi simultaneamente entre o mangá e a série da Netflix. Então eu ficava, tipo, lia um mangá, assistia a série. Aí quando eu cheguei num ponto assim que eu li e que não tinha ainda na série, eu fiquei assistindo mais a série até chegar no ponto do mangá, e assim foi. A série, ela foi muito bem adaptada. Muito bem adaptada. Muito. Tá muito perfeito, assim, os personagens os atores estão muito parecidos. Os atores estão muito bons. E a interpretação deles, né? Estão bem fiéis, tipo, de roteiro, de história, estão bem fiéis quanto ao mangá. Os atores, eles sabem interpretar bem, tipo, tu vê as feições do mangá e do anime naquela pessoa, sabe? Os sentimentos estão bem claros ali, né? Claro, eles resumiram muita coisa, cortaram várias cenas, mas todas as cenas que importavam estavam na série. Eles mudaram uma coisinha ou outra, de detalhe, assim, tipo, uma situação que ia acontecer assim, aconteceu assado, mas que não interferiu em nada na história.
Não mudou a história. Isso foi sei muito lá, bom. a cor do caderno dela era azul e no mangá era verde. Em vez de ele ter 5 amigos, ele tem 4, sabe? Tipo, e não interfere em nada. Em vez da casa do vizinho dele ser gente boa, ele era uma pessoa que não tava nem aí. Entendeu? Isso, então, coisas tipo, assim. foi cortado. E não importava ser cortado. Tanto o Netflix quanto o anime, eles são super acessíveis, né? Acho que quase todo mundo tem Netflix, quem não tem vê com a conta de alguém, então isso é comum, infelizmente, no Brasil. Mas é bem acessível de ver, é rápido. São 10 episódios, se não me engano. Então, como eu falei, o mangá é 20, o anime é 20 e a série é 10. Então, porque são 10 episódios de 1 hora, ele é bem certinho com o anime. Tanto que no final, como a gente falou, o final do anime e do mangá, o final do anime e da Netflix são diferentes. Tá? Isso, a final da Netflix é igual ao final do mangá. Tá? Acontece um pouquinho diferente as situações do final. Realmente, essa parte do final eles pegaram e mudaram bastante coisa. Mas que não afetou o resultado final da história. Acontece as mesmas coisas. Mas eu prefiro o final do anime. Não é um mangá pra criança. É um mangá pesado, porque trata de situações bem adultas, apesar de terem crianças aqui. Imagina, pedofilia. Então era o assassino aqui, ele não só assassinava, então ele maltratava mesmo das crianças. Então é um mangá que não é pra criança. E ele é muito bem construído. E muito bem desenhado, muito bem... O enredo dele é bem fechadinho, assim, ele consegue costurar todas as pontas soltas. Tu acha que assim, aquilo lá eles vão esquecer de falar. Não, eles vão lá e voltam e costuram aquilo ali. Cara, muito, muito bom. Muito bom. Então vocês têm 3 opções pra conhecer essa história, tá? Fica à vontade aí, com mais paz, nos E todas as opções são boas. São não muito importa boas. o final, todos os finais são bons também. Quando você vê um final, daí você pode procurar depois na internet. Vai dar curiosidade. Vai dar curiosidade. Pessoal, só corrigindo uma informação. O mangá, ele veio primeiro, tá? A gente confirmou aqui. E a outra informação é que a gente também... descobriu agora que tem filme. E a gente não sabia, então a gente não viu. Então tem como dar opinião. O filme é mais antigo que a série da Netflix. Então eu não lembrava que existia, nem pesquisei sobre isso. Mas depois vou buscar pra saber se é realmente bom. E qualquer coisa a gente dá uma opinião no Instagram. Isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente de vídeo. É um formato mais de conversa, mais de debate sobre o tema do Erased e o que a gente achou das adaptações. Se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, porque a gente não tem previsão de lançamento de um outro vídeo, então quando sair vocês vão receber. Fora isso, talvez fique muito tempo sem postar vídeo, vocês esqueçam da gente, então por favor não esqueçam da gente. A gente vai estar nas redes sociais, mais no caso o Instagram, porque a gente não tem usado muitas outras, né? Então o que a gente lê, a gente posta, principalmente no Admirável Leitor. Isso. E comentem aqui embaixo se vocês já viram essa série, se vocês já leram o mangá, ou viram a adaptação ou o anime. Qual é a opinião de vocês sobre eles? Qual a melhor adaptação que foi feita? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.